muito bem-vindo a mais um programa Adna Goiabeiras. E no programa de hoje eu tenho comigo a missionária Shirley Varjão, que tem um ministério lindo, que tem uma força. A voz dela carrega uma autoridade, é uma mulher cheia da unção e do Espírito Santo de Deus. Shirley, seja muito bem-vinda. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande ter você aqui. Amém, querida. Para mim também é um grande prazer poder estar batendo esse papo com você nessa hora. Amém. E no programa de hoje nós vamos falar sobre como sair da fraqueza para a força. E baseado nesse tema, quais são os principais motivos pelos quais as pessoas se sentem fracas? Thaís, minha princesa, se a gente fazer uma comparação dos cristãos de hoje para os cristãos da época do livro de Atos, né? Da história, o que a história conta, a gente percebe um povo fraco. Aquele povo de antigamente era um povo extraordinário, pessoas que foram capazes de enfrentar leões, a fome, toda uma sociedade. E a gente para pensar, e o que mudou? O que mudou em relação àquele povo conosco hoje? A gente vê fraquezas emocionais, físicas, espirituais. Então, é um tema muito importante que a igreja precisa abordar. Nós temos uma meta daquilo que o Senhor deixou e nós precisamos alcançar essa meta. Então, quando eu vejo essa situação de fraqueza, principalmente emocional e espiritual dos cristãos de hoje, eu percebo que tudo está relacionado com a nossa comida. Acredito que as pessoas já ouviram os nutricionistas falando que nós somos aquilo que nós comemos. É claro que eu não estou falando de uma comida física, mas eu estou falando de uma comida espiritual. Então, se nós comemos algo que está nos fortalecendo, nós seremos fortes. E o que nos torna fraco? É quando ou nós não comemos, ou quando nós comemos lixo. Quando nós comemos uma comida que não é nutritiva. Então, se você olhar para a palavra de Deus, a Bíblia é um livro de culinária espiritual. Percebe que já no primeiro livro, no momento onde Eva decide mudar o cardápio dela, a vida dela também muda. Então, enquanto ela estava comendo um alimento espiritual que a fortalecia, que mantinha ela viva, a vida dela era de uma forma. A partir do momento que ela começou a comer um outro alimento, ela começou a morrer. Ela começou a se enfraquecer. Então, o que fortalece o povo de Deus é a sua comida. Nós precisamos comer aquilo que produz vida. O que nós comemos é tão importante que, veja, a palavra de Deus diz que Daniel, ele consegue sair da posição de escravo para primeiro-ministro de uma sociedade, em cima de uma decisão que ele teve, de não comer das iguarias, do lixo que a Babilônia oferecia para ele. E minha princesa, a Babilônia representa essa sociedade lá fora. E são investidos milhões, bilhões de dólares em um alimento lixo, para que nós possamos comer, nos enfraquecer a cada dia e sermos dominados. Então, Daniel, ele se posicionou: eu não vou comer desse lixo. Se você comer dessa comida que a Babilônia está te oferecendo lá fora, e muitas vezes ela é sutil, você está ali passando o dedo, e vem uma comidinha boa, e vem uma comidinha mais ou menos, aí vem lixo, 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 e você é levado, aquilo é colocado diante dos seus olhos, cada vez mais são colocados em nossas mãos apps, né, que nos impede de fazer escolha diante daquilo que nós nos alimentamos, né, que é esse alimento espiritual, emocional e inclusive o físico.
Você quer sair dessa fraqueza emocional, de angústia, de aflição, de depressão, de opressão, de incredulidade, de dúvida? Comece a observar o que você está comendo. Comece a se posicionar como Daniel, como Esté, a comer nutrientes espirituais que vão mudar o seu destino. Hoje em dia a gente tem muita informação, né? Já foi falado aqui, muitos aplicativos, muitas coisas. E às vezes não só são pessoas do mundo que estão se perdendo, tem pessoas que estão dentro da igreja completamente fracas e perdidas. Como que essas pessoas podem fazer, podem lutar contra isso? Sabemos que tem o jejum, a oração, mas existem pessoas que precisam de uma instrução. Faça isso. Haja dessa forma. Qual que é esse posicionamento que essa pessoa pode tomar e ela pode fazer para que consiga realmente se desvencilhar? Porque muitas vezes nós temos pessoas que estão servindo a Deus em ministérios dentro da igreja, mas que estão completamente fracas, não tem nada para oferecer para outra pessoa. Veja bem, se nós olharmos para a vida de Elias, Elias era um profeta chamado por Deus, escolhido por Deus, cheio de unção, de dons, e ele começa a desenvolver o seu ministério, ele começa a se destacar, a ser usado por Deus, e sempre é assim. No começo a gente começa a se destacar, a gente começa a ser usado por Deus, mas a Bíblia mostra o nível de evolução da comida de Elias. Né? Ele começa a comendo o quê? Aquilo que os corvos trazem. Né? Aquilo representa ali uma comida de provisão, de quando ele não tinha, mas de algo da terra. Passa um tempo, ele vai para a casa de uma viúva. E na casa da viúva, ele começa a comer o quê? Uma farinha da panela e um azeite da botija. A gente sabe que a farinha representa a palavra de Deus. E o azeite representa essa unção que nos alimenta, que nos fortalece. Só que chega um momento, um nível que Elias alcançou, que toda essa comida já não sustentava ele. Então, as pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, as pessoas que estão com ministério, dependendo do nível que elas estão alcançando, elas vão ter que buscar uma alimentação mais forte, um tutano. Né? Paulo fala do leitinho e fala também de uma comida sólida. Se você estiver fazendo a obra de Deus, e se você está alcançando níveis altos, mas não está mudando a sua alimentação espiritual, vai acontecer com você o que aconteceu com Elias. Um estado de exaustão, de fraqueza profunda, que vai te levar a fraquezas emocionais. Ele entra em depressão, fraquezas no seu físico. Ele entra num cansaço físico. Quantas pessoas, ministros do Senhor, que se arrastam na vida, Thaís, que acorda sem força, que não tem força para fazer as coisas simples que antes ela fazia. E ela pensa que é porque ela está trabalhando demais no ministério, que é o nosso adversário, quando, na verdade, ela está precisando de um alimento mais sólido. Então, a palavra de Deus diz que, nesse momento, Elias começa a comer, não de algo da terra, mas ele começa a comer de algo do céu. O anjo do Senhor desce e traz o quê? Um pão quente e traz uma água fresca. Então, existe uma comida do céu, existe um pão do céu, que tem diariamente, o pão estava quente. Não é o pão de ontem, o pão da semana passada. Deus tem um pão para mim hoje. Deus tem um pão para você hoje. Então, Elias começa a comer esse alimento do céu. E o primeiro passo, você me perguntou o que essas pessoas devem fazer, é escolher. Porque está colocado diante de nós um alimento da terra, um alimento que é lixo, né? Um alimento que é um conhecimento até bom, mas são coisas da terra, de um conhecimento, de uma sabedoria da terra. Mas está à nossa disposição um alimento do céu, um alimento que é trazido pelas labaredas de fogo,
aqueles que ministram em prol dos que vão herdar a salvação. Então, é um alimento que desce do trono de Deus, que vai fortalecer a nossa alma, que vai nos colocar de pé. Veja que o anjo disse a Elias: ainda há uma grande caminhada, uma longa caminhada pela frente, e você precisa se fortalecer para fazer essa caminhada. Então, Thaís, tem pessoas que não estão caminhando, estão se arrastando, ou porque não estão comendo, ou porque estão comendo o lixo da Babilônia, ou porque estão comendo um alimento que é humano, que é conhecimento humano, que é coisas da terra. Ajuda o ímpio, ajuda aquele que não tem o conhecimento de Deus. Mas para quem está no ministério, já não leva você a caminhar com força, com espírito de fortaleza, com ânimo, com vigor. Veja, a palavra de Deus diz que Puá e Sifá, quando elas chegam diante de Faraó, o que elas falam? Que as mulheres hebreias, elas são vigorosas. Vigorosas, elas têm vigor, elas têm ânimo, elas têm sangue no olho, elas têm vida. Por quê? Porque as mulheres que estão comendo desse pão, desse alimento espiritual, elas têm esse vigor. Se você não está tendo esse vigor, se você se arrasta, se você não consegue viver os projetos, os planos de Deus para a sua vida, com toda a certeza, você não está comendo desse alimento espiritual que desce do céu. Com tudo isso que tem acontecido, das pessoas enfraquecidas, nós sabemos que a senhora, missionária, é responsável pelo Ministério Feminino, que ajuda e ativa mulheres no propósito. Mas tem essa distinção de homens mais fracos ou as mulheres estão mais fracas? O que tem acontecido nesses últimos dias na sua visão? Então, os homens, eles têm um grande desafio de trabalho, Sim. de cuidar da família. E cada vez mais as mulheres, elas estão no mercado de trabalho, elas estão alcançando desafios que antes elas não tinham. E qual é a diferença do homem para a mulher? Muitas vezes, o homem, por ele ser forte, por ele ser mais racional, ele vai muito pelo conhecimento dele. A mulher, por já conhecer as suas fraquezas, né, ela acaba indo buscar mais da parte de Deus. E isso está levando muitas mulheres a romper espiritualmente, mais do que alguns homens. Às vezes, os homens eles só vão buscar aquela direção de Deus quando tudo está dando errado. E aí eles se atrasam um pouco. Sim. Mas, Thaís, o que vai fazer a diferença é o altar. O altar, qual o altar que você está comendo? O altar que você está comendo está liberando uma palavra espiritual? Nós temos visto muito hoje em dia uma palavra que é uma palavra, podemos dizer, que traz um efeito, que é o conhecimento do coach, o conhecimento da psicologia, o conhecimento do motivacional. Essas palavras, elas trazem resultados, elas são até uma misericórdia de Deus para o mundo secular, mas elas não são o pão vivo que desceu do céu. Então, muitas pessoas têm ido a altares que está trazendo um pão da terra. Esse pão até te dá um gás, mas não é um pão que sustenta. Então, o que está fazendo a diferença é o altar que você está se alimentando. Essa busca incessante de pastores, coaches, de ministros que são mais coaches do que ministros, tem feito com que as pessoas só busquem aquilo que é terreno. E aí, para eles, o sucesso é quando atinge um sucesso financeiro, por exemplo. O sucesso financeiro não é a prosperidade que vem de Deus. E talvez hoje essa seja uma das maiores causas, porque tira o pai e a mãe de dentro de casa, os filhos ficam à mercê daquilo que assistem, daquilo que escutam, daquilo que ou aprendem na escola. E aí, não, mas se eu não tiver prosperidade financeira, minha casa vai ficar um caos. Sendo que isso está tirando os pais de dentro de casa. Acaba acontecendo uma situação como essa que aconteceu. Às vezes os pais estavam desligados, focados em si mesmos ou em resultados, porque hoje em dia tudo é focado em resultado. Tem pessoas dentro da igreja que
estão tão focadas no trabalho e no financeiro que acham que se elas não tiverem aquilo ali, é isso que elas vão estar fracas. Se não tiver poder aquisitivo para conquistar as coisas, elas encontram uma fraqueza nisso aí. Mas isso que a senhora está falando é extremamente importante, extremamente necessário para as famílias. Nós temos aqui Ministério de Jovens Casais, nós temos Ministério Infantil, e nós temos ouvido muitos nossos líderes falando sobre a gente voltar para casa. Eu passei por um processo de voltar para minha casa. O Senhor me tirou do meu trabalho e disse, filha, volta para sua casa. E eu tenho sido edificada com essa palavra hoje, porque Deus tem falado muito comigo aqui. Já estava falando antes e o Senhor vem confirmando. Nós, mulheres, mães, pais também, não só mães, pais também, olhem para os seus filhos dentro da casa de vocês. O resultado financeiro, material, aquilo que nós estamos buscando aqui nessa terra, não se compara com a vitória que é ter uma família fortalecida na palavra do Senhor. E a gente não pode deixar que isso sufoque a nossa casa, né, missionária? É verdade. E uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta é que muitas vezes está tendo uma fraqueza emocional nas pessoas dentro de casa. E muitas vezes, olha que a palavra de Deus diz: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas são a minha alegria e o meu júbilo. Esse alimento espiritual, ele produz alegria e produz júbilo. Então, muitas vezes, a gente vê, às vezes a mãe, às vezes o pai, ou às vezes até os filhos, adolescentes, os jovens, passando por dores emocionais, ansiedade, tristeza. A gente procura só a parte da terapia. A terapia é uma ferramenta importante? É. Mas a terapia sem um alimento espiritual que vai produzir júbilo, que vai produzir alegria, é você gastar dinheiro. Então, nós estamos dando mais valor à ferramenta da terra, aos recursos da terra, do que esta palavra que produz alegria, que produz júbilo em um jovem, que produz esperança. Então, nós estamos vendo o suicídio entrando dentro dos lares cristãos. Nós temos visto a síndrome da ansiedade, do pânico, da fraqueza emocional, de jovens que não sabem lidar com os desafios que a nossa sociedade, que a vida apresenta. Então, eu quero te dizer que esse alimento espiritual, os salmos é uma comida espiritual extraordinária para quem está passando por fraquezas emocionais. Veja, os salmos são criações de Davi, quando ele sentia dores emocionais. Ele liberava esses salmos diante do Senhor. E ele recebia o quê? Alívio, refrigério, alegria, esperança, motivação, ânimo. Esse alimento, tanto nas nossas vidas como mulher e homem de Deus, como na vida dos nossos filhos, vai fortalecê-lo. E os testemunhos vão voltar para a igreja. Amém. Do poder da palavra de Deus. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas teve um momento de muita fraqueza na sua vida que você precisou buscar ajuda para poder conseguir ter forças? Todos nós, de tempos em tempos, vamos passar por momentos desafiadores, que parece que vai além da nossa força. Essas fases, elas são fases que são importantes na nossa vida, porque por trás disso, Deus está querendo nos levar para um nível maior, para uma busca maior, de um alimento mais profundo nele. E a opressão, minha princesa, ela é uma ferramenta maligna que nos empurra para baixo. A Bíblia diz que a opressão enlouquece até o sábio. Então, a sabedoria, ela é uma ferramenta poderosa para nos fazer crescer, avançar, conquistar, mas ela não nos tira de um estado profundo de opressão. Somente o poder da palavra, o alimento que pode nos tirar. E veja,
A Bíblia diz que todo ano, quando Ana subia para a casa de Deus, Penina oprimia tanto ela que ela não comia. Então, quando nós subimos para a casa de Deus, a gente sobe para comer o alimento espiritual. E eles faziam como se fosse um churrasco, né? Eles levavam o sacrifício, ali eles assavam um pouco e ia para os sacerdotes, e eles comiam ali aquela comida sagrada que dava força, direção, ânimo, vigor. E, e havia uma estratégia do adversário, porque Penina representa o adversário, de oprimir tanto Ana, a ponto dela se entristecer tanto e de não comer, para não se fortalecer. Muitas pessoas estão passando por estado de profunda opressão, para não conseguir chegar até a palavra, até o alimento, não se fortalecer e não vencer. Então, a Bíblia diz que, numa certa vez, né, o esposo, né, Eucana, chega para Ana e fala: Ana, por que você não come? Por que você não se alimenta? Porque você está passando por isso, por que você não se alimenta? A tristeza da alma de Ana era tanta que ela desprezava o alimento que Deus tinha para ela. Mas aí, naquela vez, onde foi mudada a história de Ana, a Bíblia diz que ela subiu, ela chega diante do altar, e ela clama diante do altar, e ela come daquele sacrifício. Então, ela sai dali renovada, restaurada e fortalecida. Então, eu já passei por situações de opressão profunda, por situações onde Deus estava querendo me levantar de uma nova maneira, com novos dons. E aí, você sente aquela fraqueza, porque aquele alimento que te trouxe até aqui já não te leva mais aonde Deus quer te levar, para o novo, para a nova fase, para uma nova estação. E eu me lembro que em 2021, meu irmão teve câncer, nós perdemos ele, e eu já estava enferma, eu contraí uma enfermidade autoimune, porque eu vinha de uma caminhada, de muitas viagens, de muitos congressos, de muito trabalho ministerial, madrugada em aeroportos, e você começa a olhar para, como você disse, aquilo que é sucesso. Então, o mundo fala que é sucesso quando sua agenda está cheia, quando você está correndo igual uma louca, quando você está fazendo um monte de coisa, isso é sucesso. Se você está na sua casa, preparando um alimento, se fortalecendo, estando com Deus, isso não é sucesso. Então, eu comecei no meu ministério começou a acelerar, comecei a fazer agenda em todo o Brasil, comecei a trabalhar demais no ministério, e aí não havia mais tempo para que eu pudesse buscar esse alimento com profundidade. Uma agenda atrás do outro, um congresso atrás do outro. Então, quando eu começava a buscar a palavra de Deus, já era para pregar e não para me alimentar. Deus, na sua misericórdia, Ele me entregava muitas palavras para me ministrar. Mas eu já não parava para comer com profundidade. Então, e ele vinha me avisando. Eu comecei a sentir alertas de fraqueza. Eu comecei a passar mal no aeroporto. Quando eu começava a fazer jejum, eu já sentia muita dificuldade. Se você não está conseguindo fazer jejum, ou se você faz e você fica de cama, você se arrasta, é que você está comendo pouco do alimento espiritual. Então, eu comecei a sentir muita dificuldade no jejum, fraqueza. Comecei a ter picos emocionais. Tudo isso são sinais que, pela misericórdia, Deus está te dando, de que você não está operando em todo o seu vigor, em todo o seu ânimo, com toda a força que Ele quer. E aí, eu entrei nessa enfermidade. E quando a enfermidade veio, eu me senti fraca. Eu já não tinha mais o vigor. E a enfermidade autoimune era muito agressiva.
eu tive um desmaio, e daí eu comecei a ter alguns problemas cognitivos, e eu não tinha mais energia mesmo, eu sentia uma fadiga extrema, e eu não tinha mais aquela energia daquele pique que eu tinha, de acordar de manhã, de ir para cá, de ir para lá, de viajar, de fazer aquilo, aquilo outro. Aí eu tive que parar. E foram quase 2 anos onde eu parei, praticamente parei o ministério. Estava bem no meio da pandemia, veio a enfermidade do meu irmão. E essa palavra que eu estou compartilhando hoje, ela vem dessa experiência. E aí eu comecei a compreender que o que eu estava passando é que eu precisava desse alimento espiritual com a profundidade que eu tinha lá no começo. Entendeu, minha princesa? Sim. E aí eu tive que voltar a me alimentar, a dar prioridade, a sair desse esquema secular de sucesso e aí para o esquema de Deus, que é a essência, profundidade, essência, calmaria, e o pouco que você faz traz muito resultado. Glória a Deus. E aí foi dessa experiência que eu comecei a voltar a priorizar esse alimento espiritual e receber essa força. Eu quero terminar, Thaís. A palavra de Deus diz que nós temos a Santa Ceia todo mês. E a Bíblia diz que a Santa Ceia é ali o sangue de Cristo e simboliza o pão que é o corpo de Cristo. Então, o povo, quando eles saíram do Egito, o sangue era passado no umbral. E eles tiveram que comer um cordeiro. Cozinharam ali, de pé mesmo, eles comeram um cordeiro. O sangue de Cristo, ele te livra da morte. Porque o sangue, onde havia o sangue, o cordeiro, o anjo da morte não passou. Mas eles precisavam de comer o cordeiro para eles ter força e coragem. Né? Havia um caminho para caminhar e uma batalha para vencer. Havia um caminho, uma jornada para caminhar e uma batalha para vencer. Então eles tiveram que comer aquele cordeiro para ter essa força, para caminhar nessa jornada e para vencer a batalha. E a Santa Ceia é esse pão que a gente come, esse vinho que a gente bebe, que nos livra da morte, e esse pão que dá força. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que comem indignamente, acontece o contrário, se tornam fracos. Olha que incrível. Uma mesa que é para me fortalecer, se eu comer errado, me enfraquece. A palavra diz que há muitos que dormem. A palavra está dizendo que há muitos que dormem, muitos que estão enfermos e fracos, porque comeram daquele alimento de uma maneira errada. E porque nós temos visto muitos fracos na igreja, muitos que dormem, muitos doentes na igreja. Por quê? Porque para comer desta mesa que é posta, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. E nós temos que perdoar o pecado dos nossos irmãos. Então, está faltando falar de pecados no altar da igreja. Jesus passou por grandes traumas, ele foi rejeitado, foi humilhado, foi assassinado. Foi esquecido. Isso. Então, o seu problema não é os seus traumas. Os nossos problemas são os nossos pecados. E parece que agora falar de pecado ofende. Então, vou falar de trauma, porque no trauma eu sou a vítima. Né? Levanta o meu ego, olha o que a vida fez de mim, olha o que meu pai, e agora é moda, todo mundo é narcisista. Só eu que sou o alecrim dourado. Né? Meu pai é narcisista, minha mãe, meu marido. Né? Então, a igreja tem se alimentado e tem passado isso. Agora, esse pão só vai te fortalecer se você souber se quebrar diante do Senhor e se arrepender dos seus pecados. Porque diante do trono de Deus, essa conversinha mole de trauma não funciona.
Essa conversinha de que todo mundo te feriu e você é a vítima da vida, não funciona. Diante de Deus, eu sou pecador, eu sou errado, eu fiz isso, eu falei isso, eu pensei isso, me perdoa. É isso que vai te dar acesso a esse alimento da mesa e toda vez, uma vez por mês, você vai sair gigante da casa de Deus, curado, fortalecido, animado. Entendeu, minha princesinha? Amém. Então é isso, a mesa está posta, o pão está lá, o sangue está lá, mas muitos de nós estamos comendo errado. Deus me preparou a mesa, me trouxe até a mesa, mas eu estou saindo fraca, saindo doente, saindo enferma, e muitos até morrem. Muitas vezes é a morte de sonhos, de planos, de palavras proféticas, por estar desalinhado com a mesa do Senhor. Eu quero agradecer a você pelo carinho da audiência e te lembrar que daqui a pouco, às 19 horas, já começa o segundo culto. Não saia daí. Deus abençoe vocês e até o próximo programa.